programa Mães Amorosas, programa de responsabilidade do Ministério de Mulheres Evangélicas de Caetité. Bom dia, amadas ouvintes e queridas irmãs em Cristo. Está iniciando o programa Mães Amorosas, o Ministério de Mulheres da Igreja em Caetité. Este programa é feito com muito amor e carinho, especialmente para você. Bom dia, queridas ouvintes, amadas irmãs. Graças ao Senhor por mais um dia, hoje, 16 de março. Vamos desfrutar de mais provérbios que diz assim: o que despreza o próximo é falta de senso, mas o homem prudente este se cala. Provérbios, capítulo 11, versículo 12. Temos como título hoje, nunca despreze o seu próximo. Relações humanas é uma ciência intricada, de difícil execução. Após a queda, todo homem é centrado em si mesmo, pois para ele, a pessoa mais importante é ele mesmo. Os outros são os outros. Ele não dá a mínima. Porém, se queremos viver a vida da igreja, temos que conhecer alguns princípios de convivência. Por exemplo, nunca devemos desprezar o próximo, pois o princípio da natureza humana é que todo homem precisa sentir-se importante, isto é, sentir-se valorizado. Precisamos sempre lembrar que estamos lidando com seres emotivos. Nunca devemos ferir o seu orgulho ou atingir a sua autoestima. Aos Filipenses, Paulo escreve: nada façais por partidarismos ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Filipenses 2:3. Todo homem precisa de atenção, consideração e não de reprovação, que tão comumente ocorre na relação entre pessoas muito próximas. Todos querem incentivo, reconhecimento e apreciação, e não crítica ou condenação contumaz. Pedro, na sua maturidade, ensina o marido a tratar a esposa com discernimento e tendo consideração para com ela como parte mais frágil, tratando-a com dignidade porque são juntamente herdeiros da mesma graça de vida. Dá para melhorar o seu relacionamento com o próximo? Com certeza sim. Em Deus tudo melhora. Toda mulher precisa de atenção, consideração e não de reprovação. Todas as irmãs são importantes. Graças ao Senhor, somos mulheres importantes para Ele. Amém. Até amanhã com mais provérbios, palavras de sabedoria. São palavras chove sobre mim e meu coração se abre para ti como boa terra. Bom dia, amadas irmãs, queridas ouvintes. Esse é o programa Mães Amorosas chegando na tua casa nesta manhã. Nós estamos começando a nossa leitura bíblica de hoje. Eu estou muito feliz porque eu sei que você está ouvindo a palavra do Senhor. Muitos de vocês estão lendo, né? Então, quero dizer isso para você. Bem-aventurada é aquela que ouve e aquela que lê a palavra do Senhor, né? E mais bem-aventurada é aquela que pratica, né? Guarda no coração e pratica a palavra do Senhor. Você quer ser feliz? Bem-aventurado quer dizer feliz. Então, feliz é aquele que confia no Senhor, feliz é aquele que ouve, lê e pratica a sua palavra. Todo mundo busca felicidade, não é verdade? E ela está tão pertinho da gente, né? Nas nossas mãos, né? A Bíblia está nas nossas mãos e o Senhor está dentro de nós. Então, puxa vida, tão perto a felicidade e muitos buscam ela em lugar que jamais vão encontrar, né?
no mundo, na bebida, né? Nas músicas, nos prazeres mundanos. Pode até ter uma alegria, mas ela é passageira, mas a nossa alegria é permanente, né? Muito bom, graças ao Senhor. Oremos ao nosso Deus, antes de iniciarmos a nossa leitura. Louvado seja o Senhor, que nós podemos abrir os nossos olhos e contemplar a beleza de tudo que o Senhor fez. Obrigada, Senhor, pela nossa família, que o Senhor deu para nós, e com tanto carinho a gente cuida da nossa casa, da nossa família, né? E alimenta, e protege, e dá também a vida divina, né? A parte espiritual, o leite da palavra para os menores, né? E também ora com a família. Isso, irmãs, não tem bênção maior do que essa, tá? Nós estamos num lugar celestial. Ó Senhor Jesus, te louvamos, porque estamos na igreja, onde Cristo reina, onde Jesus é o Senhor. Obrigada, Senhor, pela nossa casa, nossa família. Obrigada, Senhor, pelo trabalho de cada irmão, de cada irmã. Obrigada, Senhor, pela saúde que o Senhor tem dado para nós, pelo pão de cada dia. E tudo nós temos que te agradecer, porque o Senhor tem sido maravilhoso para conosco. Senhor, pedimos para que o Senhor esteja cuidando daqueles que estão passando por tribulações, seja o seu consolador. Senhor, nas horas difíceis, que eles possam encontrar o Senhor Jesus como um amigo, como um conselheiro, como um conforto, uma segurança. Ó Senhor, o Senhor é tudo isso para nós. Senhor, abençoe cada um dos nossos ouvintes e nos leva a cada dia, Senhor, estar mais firmadas na fé. Ó Senhor Jesus, queremos trazer o Senhor de volta, por isso nós queremos crescer, amadurecer, expressar o Senhor, pregar o Evangelho, e assim estaremos sendo servos fiéis, aguardando a sua vinda. Ó Senhor Jesus, obrigada por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas. Amém. Graças ao Senhor temos a disposição de estar diante de uma Bíblia e podemos abri-la e começar a nossa leitura de hoje, dia 16. Nós vamos ler Números, capítulos 24 e 25. Balaão abençoa Israel pela terceira vez. Capítulo 24, versículo 1. Vendo Balaão, que bem parecia aos olhos do Senhor que abençoasse Israel, não foi esta vez como antes ao encontro de agouros, mas voltou o rosto para o deserto. Levantando Balaão os olhos e vendo Israel acampado, segundo as suas tribos, veio sobre ele o Espírito de Deus. Proferiu a sua palavra e disse: Palavra de Balaão, filho de Beor, palavra do homem de olhos abertos, palavra daquele que ouve os ditos de Deus, o que tem a visão do Todo-Poderoso e prostra-se, porém, de olhos abertos. Que boas são as suas tendas, ó Jacó! Que boas são as tuas moradas, ó Israel! Como vales que se estendem, como jardim à beira dos rios, como árvores de sândalo que o Senhor plantou, como cedros junto às águas. Águas manarão de seus baldes e as suas sementeiras terão águas abundantes. O seu rei se levantará mais do que Agag, e o seu reino será exaltado. Deus tirou do Egito a Israel, cujas forças são como as do boi selvagem. Consumirá as nações seus inimigos e quebrará seus ossos, e com as suas setas os atravessará. Este abaixou-se, deitou-se como leão, e como leoa, quem o despertará? Benditos os que te abençoarem, e malditos os que te amaldiçoarem. Então a ira de Balaque se acendeu contra Balaão e bateu ele as suas palmas. Disse Balaque a Balaão: Chamei-te para amaldiçoares os meus inimigos, porém agora já 3 vezes somente os abençoaste. Agora, pois, vai-te embora para tua casa. Eu dissera que te acumularia de honras, mas eis que o Senhor te privou delas. Então Balaão disse a Balaque: Não falei eu também aos seus mensageiros que me enviaste, dizendo:
Ainda que Balaque me desse a sua casa cheia de prata e ouro, não poderia traspassar o mandado do Senhor, fazendo de mim mesmo bem ou mal, o que o Senhor falar, isso falarei. Agora eis que vou ao meu povo, vem, avisar-te-ei do que fará este povo ao teu nos últimos dias. A profecia de Balaão, a estrela de Jacó. Então proferiu a sua palavra e disse, palavra de Balaão, filho de Beor, palavra do homem de olhos abertos, palavra daquele que ouve os ditos de Deus e sabe a ciência do Altíssimo, daquele que tem a visão do Todo-Poderoso e prostra-se, porém, de olhos abertos. Vê-lo-ei, mas não agora. Contemplá-lo-ei, mas não de perto. Uma estrela procederá de Jacó, de Israel subirá um cetro, que ferirá as têmporas de Moabe e destruirá todos os filhos de Sete. Edom será uma possessão, Seir, seus inimigos, também será uma possessão, mas Israel fará proezas. De Jacó sairá o dominador e exterminará os que restam das cidades. Viu Balaão a Amaleque, proferiu a sua palavra e disse, Amaleque é o primeiro das nações, porém o seu fim será destruição. Viu os queneus, proferiu a sua palavra e disse, segura está a tua habitação? E puseste o teu ninho na penha? Todavia, o queneu será consumido. Até quando? Assur te levará cativo. Proferiu ainda a sua palavra e disse, ai, quem viverá quando Deus fizer isso? Homens virão das costas de Quitim em suas naus, afligirão a Assur e a Eber, e também eles mesmos perecerão. Então, Balaão se levantou e se foi, e voltou para sua terra, e também Balaque se foi pelo seu caminho. Amadas irmãs, quero fazer um comentário breve aqui. Esse povo amonita, né, da onde Balaque era rei, ele sabia que Balaão era profeta. E no seu interior, ele estava com medo do povo de Israel, porque era um povo abençoado. Então, ele queria que Balaão amaldiçoasse o povo. E para isso, ele ofereceu dinheiro, né? Como nós vimos ontem, né, no capítulo 22, quando juntaram-se os dois povos, né, os midianitas e os moabitas. Então, no versículo 7 do capítulo 22, diz assim, então foram-se os anciãos dos moabitas e os anciãos dos midianitas, levando consigo o preço dos encantamentos, e chegaram a Balaão e lhe referiram as palavras de Balaque. Então, Balaão recebeu dinheiro para fazer isso, né? E ele sabia que não poderia amaldiçoar o povo, porque era um povo abençoado, um povo de Deus. E como o profeta fala, o que o Senhor coloca na sua boca, ele acabou, ao invés de amaldiçoar, por 3 vezes ele profetizou bênçãos para Israel. E ainda profetiza que os inimigos de Israel serão todos derrotados por ele. Vamos agora para o capítulo 25. A adoração a Baal Peor e o zelo de Finéias. Capítulo 25, versículo 1. Habitando Israel em Sitim, começou o povo a prostituir-se com os filhos dos moabitas. Essas convidaram o povo aos sacrifícios dos seus deuses, e o povo comeu e inclinou-se aos deuses delas. Juntando-se Israel a Baal Peor, a ira do Senhor se acendeu contra Israel. Disse o Senhor a Moisés, toma todas as cabeças do povo e enforca-os ao Senhor ao ar livre, e a ardente ira do Senhor se retirará de Israel. Então Moisés disse aos juízes de Israel, cada um mate os homens da sua tribo que se ajuntaram a Baal Peor.
Eis que um homem dos filhos de Israel veio e trouxe a seus irmãos uma midianita perante os olhos de Moisés e de toda a congregação dos filhos de Israel, enquanto eles choravam diante da tenda da congregação. Vendo isso, Finéias, filho de Eleazar, o filho de Arão, o sacerdote, levantou-se do meio da congregação e, pegando uma lança, foi após o homem israelita até ao interior da tenda e os atravessou ao homem israelita e à mulher, e ambos pelo ventre. Então, a praga cessou de sobre os filhos de Israel. Os que morreram da praga foram 24.000. Então disse o Senhor a Moisés: Finéias, filho de Eleazar, filho de Arão, o sacerdote, desviou a minha ira de sobre os filhos de Israel, pois estava animado com o meu zelo entre eles, de sorte que no meu zelo não consumi os filhos de Israel. Portanto dize: eis que lhe dou a minha aliança de paz. E ele e a sua descendência depois dele terão a aliança do sacerdócio perpétuo, porquanto teve zelo pelo seu Deus e fez expiação pelos filhos de Israel. O nome do israelita que foi morto com a midianita era Zinri, filho de Salu, príncipe da casa paterna dos simeonitas. O nome da mulher midianita que foi morta era Cosbe, filha de Zur, cabeça do povo da casa paterna entre os midianitas. Disse mais o Senhor a Moisés: afligireis os midianitas e os ferireis, porque eles vos afligiram a vós outros quando vos enganaram no caso de Peor e no caso de Cosbe, filha do príncipe dos midianitas, irmã deles que foi morta no dia da praga no caso de Peor. Vou ler para vocês umas notas de rodapé da King James para explicar para vocês o que aconteceu aqui no capítulo 25, algumas notas a partir do versículo 1, tá? Então, nas montanhas de Moabe, a cena volta para o acampamento israelita em Sitim e ficava no vale do Baixo Rio Jordão. O teor da narrativa imediatamente é revertido para o Israel rebelde. Então, o fato de duas cenas terem sido colocadas lado a lado foi para contrastar a obediência de Balaão com o pecado de Israel. Balaão foi aquele que ele errou, mas acabou obedecendo a Deus, certo? E agora o povo de Israel cai em pecado. Que pecado é esse? Idolatria e fornicação. Então, o principal deus dos moabitas era Quemós. Então, a adoração a Quemós, a Zerá e outros deuses envolvia rituais de sacrifício, junto com banquetes. E para celebrar isso, era para celebrar a bondade dos deuses, né? Dos ídolos, né? Então, o passo final era quando o povo se prostrava perante esses deuses, mostrando submissão a eles como servos. Ao fazer isso, os israelitas, idólatras, estavam rejeitando sua lealdade exclusiva ao único Deus verdadeiro, né? E o Senhor odeia a idolatria, né? O Senhor é um Deus ciumento. E no versículo 3, nós vemos que Israel se uniu a Baal Peor. Esse é um ídolo. E é a primeira vez que ele é mencionado aqui na Bíblia, em Números capítulo 25, versículo 3. E essa união fez com que a ira do Senhor se acendesse contra Israel. Baal se tornaria o principal concorrente de Deus pela devoção do povo de Israel. Quando Baal estava emergindo como um dos principais deuses de Canaã, vários textos cuneiformes das escavações de Ugarite revelam que Baal era o agente da ordem da criação, olha só, o qual com sua esposa Nath derrotou as forças do mal. Então havia as gravações, né, em escombros que acharam da imagem de Baal. E eles criam que Baal era o Deus Pai, que para ela, que junto com a sua esposa Zerá, supostamente governava os céus e a terra.
As palavras finais do versículo 3, que é a ira do Senhor se acendeu contra Israel, lembra o refrão da primeira rebelião em Taberá, quando o juízo de Deus estava prestes a vir, levando ao início de uma praga. Depois nós vimos que nos versículos 4 e 5, o Senhor deu instruções a Moisés, e este conferiu a autoridade aos juízes de Israel para matar os líderes desta rebelião imediatamente, para evitar mais juízo sobre o povo. Então, provavelmente, esses juízes eram aqueles nomeados por Moisés. Lembre-se, aqueles que Moisés seguiu o conselho do seu sogro Jétro, né? E colocou alguns como juízes ali para auxiliá-lo. As facções culpadas deveriam ser executadas perante o Senhor, o que significa que eles deveriam ser entregues ao Senhor para expiar, ou seja, para acabar com a ira divina, demonstrada pela praga, porque já tinha começado uma praga. E essa punição era cruel, mas a santidade da comunidade da fé estava em jogo, né? Se a nação não permanecesse santa, ela iria fracassar, como a geração anterior que morreu no deserto. O Senhor havia prometido que eles não iriam entrar na boa terra e todos os rebeldes, eles morreram no deserto. E aconteceu que um dos filhos de Israel trouxe uma mulher midianita perante os olhos de Moisés, e toda a congregação viu ele com esta mulher. E eles praticaram ato sexual próximo à entrada do tabernáculo. Esse era um lugar reservado para a apresentação santa de ofertas a Deus. Quando Finéias viu isso, ele pegou a sua lança de execução em mãos e atravessou o homem e a mulher juntos. É bem possível que isso tenha ocorrido quando eles estavam começando essa relação sexual. Assim como Arão na cena do juízo contra Corá e seus seguidores rebeldes. Finéias ficou na brecha entre os vivos e os mortos. Né? Finéias fez justiça, né? Com as suas próprias mãos, matando ali, aplacando aí a ira do Senhor. Né? O zelo de Finéias em defesa da fé foi recompensado. Lá no versículo 11 a 13, você vai ver que ele foi recompensado com um relacionamento ordenado por Deus. Deus ordenou que seus descendentes passariam a servir continuamente como sumo sacerdote. E esse pacto era de um sacerdócio perpétuo. O pacto de paz também é citado em Isaías 54:10, Ezequiel 34:25, 37:26 e Malaquias 2:5. Aqueles que receberam este pacto tinham a garantia de que o Senhor estaria presente com eles, protegendo-os e sustentando-os em tempos de aflição. Então, irmãs, essas são as notas para enriquecer o nosso conhecimento, né? Então, o Senhor odeia a idolatria, odeia a fornicação, né? E o Senhor aqui julgou a idolatria com peste, né? E Finéias viu a fornicação e também julgou com a morte do israelita e da midianita, né? Que estavam em pecado diante do Senhor. Né? Então, as pessoas que Finéias matou eram de famílias importantes. O homem era filho de um líder simeonita e a mulher era filha de Zur, um líder tribal midianita. O pecado e seu castigo não variam conforme as pessoas, sejam elas de classe baixa ou da elite. Pecado é pecado, né? E Finéias viu o pecado e não titubeou, matou os dois. Finéias era filho de Eleazar, portanto ele era neto de Arão, né? O Senhor fez uma aliança de paz com Finéias, né? E toda a sua descendência foi beneficiada com isso, porque ele teve zelo pelo seu Deus, né? E fez expiação pelos filhos de Israel. Ficamos por aqui.
vamos dar continuidade com a nossa leitura bíblica com a nossa querida irmã Lene. Amém? Até amanhã, se Deus quiser. Bom dia, irmã Vera. Bom dia, queridas ouvintes e amadas irmãs. Hoje, dia 16 de março, vamos ler Salmos, capítulo 59, Provérbios, capítulo 11, versículo 14, e o Evangelho de Lucas, capítulo 2, versículos 1 até o 35, começando com os Salmos. Súplica em prol de libertação. Livra-me, Deus meu, dos meus inimigos, põe-me acima do alcance dos meus adversários. Livra-me dos que praticam a iniquidade, salva-me dos homens sanguinários, pois que armam ciladas a minha alma. Contra mim se reúnem os fortes, sem transgressão minha, ó Senhor, ó pecado meu. Sem culpa minha, eles se apressam e investem. Desperta, venha ao meu encontro e vê. Tu, Senhor, Deus dos exércitos, és o Deus de Israel. Desperta, pois, e vem de encontro a todas as nações. Não te compadeças de nenhum dos que traiçoeiramente praticam a iniquidade. Ao anoitecer, uivam como cães e voltam da cidade. Alardeiam de boca em seus lábios a espadas, pois dizem eles, quem há que nos escute? Mas tu, Senhor, te rirás deles, zombarás de todas as nações. Em ti, força minha, esperarei, pois Deus é o meu alto refúgio. Meu Deus virá ao meu encontro com a sua benignidade. Deus me fará ver o meu desejo sobre os meus inimigos. Não os mates, para que o meu povo não se esqueça. Dispersa-os pelo teu poder e abate-os, ó Senhor, escudo nosso. Pelo pecado de sua boca, pelas palavras dos seus lábios, na sua própria soberba, sejam enredados e pela abominação e mentiras que proferem. Consome-os com indignação, consome-os de sorte que jamais existam. E se saibam que reina Deus em Jacó até aos confins da terra. Ao anoitecer, uivam como cães à volta da cidade, vagueiam à procura de comida, e se não se fartam, então rosnam. Eu, porém, cantarei a tua força. Pela manhã, louvarei com alegria a tua misericórdia, pois tu me tens sido alto refúgio e proteção no dia da minha angústia. A ti, força minha, cantarei louvores, porque Deus é o meu alto refúgio, é o Deus da minha misericórdia. Agora, Provérbios capítulo 11, versículo 14. Não havendo sábia direção, cai o povo, mas na multidão de conselheiros há segurança. O Evangelho de Lucas, capítulo 2, versículos de 1 até o 35. O nascimento de Jesus Cristo. Naqueles dias foi publicado um decreto de César Augusto convocando toda a população do império para recensear-se. O primeiro recenseamento foi feito quando Quirino era governador da Síria. Todos iam alistar-se, cada um à sua própria cidade. José também subiu da Galileia, da cidade de Nazaré, para a Judeia, a cidade de Davi, chamada Belém, por ser ele da casa e família de Davi, a fim de alistar-se com Maria, sua esposa, que estava grávida. Estando eles ali, aconteceu completarem-se-lhe os dias, e ela deu à luz o seu filho primogênito, enfaixou-o e o deitou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Os anjos e os pastores. Havia naquela mesma região pastores que vinham nos campos e guardavam o seu rebanho durante as vigílias da noite. E um anjo do Senhor desceu aonde eles estavam, e a glória do Senhor brilhou ao redor deles, e ficaram tomados de grande temor. O anjo, porém, lhes disse: não temais, eis aqui vos trago boa nova de grande alegria,
que o será para todo o povo. É que hoje vos nasceu na cidade de Davi o Salvador, que é Cristo o Senhor. E isto vos servirá de sinal. Encontrareis uma criança envolta em faixas e deitada em manjedoura. E subitamente apareceu com o anjo uma multidão de milícia celestial, louvando a Deus e dizendo: Glória a Deus nas alturas e paz na terra entre os homens, a quem ele quer bem. E, ausentando-se deles os anjos para o céu, diziam os pastores uns aos outros: Vamos até Belém e vejamos os acontecimentos que o Senhor nos deu a conhecer. Foram apressadamente e acharam Maria e José e a criança deitada na manjedoura. E vendo, divulgaram o que lhes tinha sido dito a respeito deste menino. Todos os que ouviram se admiraram nas coisas referidas pelos pastores. Maria, porém, guardava todas essas palavras, meditando-as no coração. Voltaram então os pastores, glorificando e louvando a Deus por tudo o que tinha ouvido e visto como lhes foram anunciado. A circuncisão de Jesus. Completado 8 dias para ser circuncidado o menino, deram-lhe o nome de Jesus, como lhe chamara o anjo, antes de ser concebido. A apresentação de Jesus no templo. Passados os dias da purificação dele, segundo a lei de Moisés, levaram-no a Jerusalém para o apresentarem ao Senhor, conforme o que está escrito na lei do Senhor. Todo primogênito ao Senhor será consagrado, e para oferecer um sacrifício, segundo o que está escrito na referida lei. Um par de rolas ou 2 pombinhos. O cântico de Simeão. Havia em Jerusalém um homem chamado Simeão, homem este justo e piedoso que esperava a consolação de Israel, e o Espírito Santo estava sobre ele. Revelara-lhe o Espírito Santo que não passaria ele morte antes que vê o Cristo do Senhor. Movido pelo Espírito, foi ao templo, e quando os pais trouxeram o menino Jesus para fazerem com ele o que a lei ordenava, Simeão o tomou nos braços e louvou a Deus, dizendo: Agora, Senhor, pode despedir em paz o teu servo, segundo a tua palavra, porque os meus olhos já viram a tua salvação, a qual preparaste diante de todos os povos, luz para a revelação aos gentios e para a glória do teu povo de Israel. E estavam o pai e a mãe do menino admirados do que dele se dizia. Simeão os abençoou e disse a Maria, mãe do menino: Eis que esse menino está destinado tanto para a ruína como para levantamento de muitos em Israel, e para ser alvo de contradição. Também uma espada traspassará a tua própria alma, para que se manifestem os pensamentos de muitos corações. Amanhã prosseguiremos com esta leitura. Bom dia. Bem-aventurados os limpos de coração, pois ao próprio Deus verão. Ele é benigno para a alma que o buscar. Se o Pai a recompensará. Quero em secreto ficar ante meu Senhor, numa comunhão de amor.
situação. Deus é meu socorro e salvação. Bem-aventurados os limpos de coração, pois ao próprio Deus verão. Ele é benigno para a alma que eu buscar. Sim, o Pai a recompensará. Quero em secreto ficar ante meu Senhor, numa comunhão de amor, contemplando a Cristo, sem o véu a me encobrir, sua glória assim vou refletir. Venho a seu trono confiante, encontrar a graça abundante e mercê sem fim, pois em toda situação Deus é meu socorro e salvação. E mercê sem fim, pois em toda situação Deus é meu socorro e salvação. Este é o quadro Em Tudo Uma Lição. Sempre existe algo que podemos aprender com Taíka Saleb. A hora da mudança. Convido você a desfrutar mais uma obra do editor Árvore da Vida. Título de hoje: Terceira mudança de atitude: cingir-se com a verdade. Recebam com carinho, Taíka Saleb. Não coloque seu tesouro nas coisas dessa terra, onde a traça e a ferrugem corrói e os ladrões roubam. Antes, deposite seu tesouro no céu. É o que o Senhor recomenda nos versículos 33 e 34. Vendei os vossos bens e dai esmola. Fazei para vós outros bolsas que não desgastem, tesouro inextinguível nos céus, onde não chega o ladrão nem a traça consome. Porque onde está o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. Leiamos: cingido esteja o vosso corpo e acesas as vossas candeias. A partir desse momento, o Senhor exigirá um pouco mais de atitude da nossa parte. Uma vez que você está disposto a mudar de postura, o Senhor deseja que você valorize e rumine a palavra profética para que saiba discernir o santo do profano e essa palavra se torne sua realidade, sua verdade. O resultado disso é que essa realidade se manifestará em seu comportamento de justiça, ou seja, você terá uma veste de justiça. Não basta pregar o evangelho apenas com palavras, é preciso ter vestes de justiça, é preciso pregar com atitudes. Além disso, sua lâmpada precisa estar acesa e sua vasilha precisa ter azeite, isto é, seu espírito deve estar ativo e sua alma tem que ser transformada pelo Espírito. Essas pequenas mudanças transformarão o nosso estado. Senhor, realmente ajuda-nos a valorizar e ruminar a palavra profética, a fim de que nós possamos ter discernimento entre o santo e o profano, e essas palavras que ruminamos
possam tornar-se a nossa realidade, porque nós não queremos ter uma vida de aparência, nós não queremos simplesmente fazer coisas para Ti, mas nós queremos estar ligados a Ti, através da Tua palavra. Une-nos a Ti, Senhor, e faz de nós a Tua expressão. Ó Senhor Jesus! Esse texto foi extraído do livro A Hora da Mudança. Posso orar por você, por sua vida, por sua família. Somos mulheres de oração. Posso orar por você? Estamos recebendo no nosso programa a irmã intercessora Isani Carvalho. Ela vai orar por nós. Seja bem-vinda, amada irmã. Bom dia, amadas ouvintes, que o Senhor Jesus abençoe cada um de vocês nesta manhã. Manhã que acabamos de ouvir uma palavra maravilhosa que o Senhor nos mandou para nos alimentar e nos suprir neste dia. Hoje eu gostaria de desfrutar com vocês uma palavra que está em Romanos, capítulo 5, versículo 8. Fala assim: mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Amadas ouvintes, que palavra maravilhosa, que prova de amor o Senhor nos dá, porque o Senhor nos ama. O nosso Deus é maravilhoso, Ele nos deu seu próprio Filho para nos salvar, para nos libertar. Então precisamos ir diante do Senhor a cada momento e agradecer, porque o Senhor pagou um alto preço, pagou com dores seu próprio sangue por mim, por você. Precisamos valorizar isso e saber que é o maior amor que existe, é o amor de Deus por nós. Ó Senhor Jesus, nesta manhã, Senhor, estou aqui diante de Ti para Te agradecer, Senhor, pelo Seu amor, porque o Seu amor é tudo na nossa vida. O Senhor cuida de nós a cada momento. Todos podem nos abandonar, menos o Senhor. O Senhor está de braços abertos, esperando que chegamos até a Ti. Ó Senhor Jesus, nos dê força, Senhor, nos dê desejo de estar na Tua presença, de valorizar o que o Senhor fez por nós. Ó Senhor Jesus, que a Tua vida é que nos supre, o Teu Espírito é que nos fortalece a cada dia. Ó Senhor Jesus, que o Senhor seja, meu Pai, com cada ouvinte. Senhor Jesus, fortalecendo, meu Pai, cada um em Ti. Aumenta o desejo, Senhor, de cada uma para Te buscar a Tua palavra, porque a Tua palavra é que nos renova a cada dia. A Tua palavra nos transforma. Ó Senhor Jesus, muda, Senhor, o que tiver que ser mudado. Trabalha no nosso coração. Ó Senhor Jesus, que faça a Tua vontade, Senhor, porque somos fracas, somos pecadoras. O Senhor sabe, às vezes não fazemos a Tua vontade. Ó Senhor Jesus, e aí o Senhor vem e nos conforta, o Senhor nos fortalece. O Senhor nunca nos deixa sozinha. Precisamos valorizar o Senhor, precisamos amar o Senhor. Ó Senhor Jesus, eu Te agradeço, Senhor, pela minha vida, pela minha família. Ó Senhor Jesus, abençoa a minha família, Senhor. Abençoa a família dos ouvintes. Senhor Jesus, obrigado, Senhor, por cuidar da nossa saúde.
cuidar da nossa vida. O Senhor tem nos livrado a todos os momentos. Ó Senhor Jesus, nos perdoa, Senhor. Nos supre com a Tua palavra. Ó Senhor Jesus, porque o Senhor tem o maior amor por nós. Senhor Jesus, muito obrigado, Senhor. Amém. Amadas ouvintes, nesta manhã eu quero agradecer a cada uma de vocês, que o Senhor Jesus abençoe a sua vida, sua família, supre você com a palavra e até amanhã, se assim o Senhor nos permitir. Um bom dia, minhas queridas ouvintes.